Como usar a Libras em situações de emergência e conseguir socorrer um surdo? Uau! Situações de emergência são muito delicadas em qualquer nível de comunicação. E aí a gente tem dois cenários aqui que podem ocorrer com frequência. O primeiro cenário é: o surdo chegou para poder comunicar. Estou precisando de um resgate, de uma solução, de vem cá, me ajuda, e alguma coisa assim do tipo. Esse é o primeiro cenário, ou seja, o surdo foi lá pedir ajuda, ou o surdo fez um contato pedindo ajuda. Esse é o primeiro cenário. O surdo chegou na maternidade com a esposa dele, está grávida, o surdo chegou com um amigo ali para poder dar o atendimento, pedindo socorro ou algo do tipo. O segundo cenário é quando o surdo está vivenciando uma situação de emergência. E aí ele pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente. E aí como lidar com essas situações? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber são os sinais mais importantes desse tipo de situação. Vou citar alguns deles aqui. Esse daqui é o sinal de urgente. Ele é feito assim, com a letra U, urgente. Esse sinal aqui também é muito usado nesse tipo de contexto, é o sinal de rápido, eu preciso de um auxílio muito rápido, né? Mas ele é parecido com o sinal de quente, que talvez até fosse usado. Em situações em que o surdo está pedindo ajuda, ele geralmente vai descrever de forma visual aquilo que aconteceu. Então, ele, por saber que a maioria das vezes as pessoas não sabem Libras, ele vai chegar lá fazendo um tanto de gestos, misturado com classificadores da Libras, que é uma forma de descrição visual na Libras, misturado com alguns sinais, e ele sempre vai te chamar. Então, ele vai usar muito esse sinal aqui, direcionando você, olha, vem cá, vem cá, vem cá, chamando mesmo para você se deslocar com ele para algum lugar. Ou te pegando pelo braço mesmo e te direcionando, te puxando mesmo para algo que você vai ver a situação de emergência acontecendo e que você mesmo já vai entender que aquilo ali é uma situação de emergência. Então, essa é a primeira coisa. Ou seja, se o surdo chega fazendo assim, vá, porque algo muito sério está acontecendo. Ele não vai ficar lá enrolando, explicando, não, ele vai buscar de toda forma possível ali falar. Alguns surdos que são oralizados ou que têm voz ou que falam um pouco oralmente vão emitir sons, talvez dar algum nível de grito ou falar num tom de voz um pouco mais alto, ou falar alguma palavra específica, me ajuda, socorro, alguma coisa assim. Mas não necessariamente esse som vai ser emitido de uma palavra igual um ouvinte chegando lá, socorro. Não vai ser assim, me ajuda, não vai ser assim. Alguns surdos, essa sonoridade da voz vai acontecer de forma diferente. Então, esses daí são alguns caminhos iniciais que você vai ter para você entender o que está acontecendo ali. E aí, depois disso, obviamente, né, tu tem que saber Libras, tem que saber a comunicação, porque ao chegar lá com ele vai descrever o que aconteceu. Vai descrever se foi um atropelamento, uma queda, se foi um animal peçonhento que picou, por exemplo, e assim por diante. Ele vai descrever visualmente em Libras. Aí não tem escapatória, tu tem que saber Libras realmente, não basta saber o básico, você tem que saber realmente a comunicação em Libras, tem que ser fluente para prestar esse tipo de atendimento, porque senão você corre o risco, inclusive, de dar uma medicação errada, de fazer um exame errado. E você sabe que numa situação de emergência, minutos, segundos, podem ser a diferença de salvar a vida ou de perder aquela vida. Nas situações em que o surdo mesmo está precisando de auxílio, ou que ele chega ali já trazendo a pessoa que está precisando do auxílio, ele já vai chegar geralmente pedindo ajuda, direcionando e mostrando o que está acontecendo, mostrando a região do corpo em que está doendo. Então ele vai dizer se é aqui, se está sentindo alguma dor no coração, como que é, se isso está apertado, se é a cabeça que está acontecendo alguma coisa, se está latejando a cabeça, se tem uma dor, esse é o sinal de dor em alguma parte do corpo, se teve algum corte e ele vai mostrar aquilo ali. Então geralmente ele vai sinalizar e vai mostrar ou apontar alguma parte do corpo. O problema é que, para quem não sabe Libras, ao ver essas sinalizações, tudo pode ser muito parecido. O sinal de dor, de algo latejando, de algo que está com uma pressão alta, tudo pode ser muito parecido se você não sabe a Libras.
Então, você precisa de aprender os sinais relacionados à área de saúde. Agora, obviamente, quando o surdo chegar para conversar, ele não vai chegar usando só esses sinais. Ele vai descrever como um todo aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, onde a gente está morando atualmente, de alguma forma apareceu um pequeno ponto preto, avermelhado, arroxeado num dos dedos do pé da minha esposa Raquel, que é surda. E a gente ficou observando aquilo ali por alguns dias e tal, e eu falei assim, isso aí tem cara de ser picada de algum bicho, de algum inseto, de alguma coisa. O meu receio fosse que fosse alguma aranha peçonhenta, alguma coisa assim do tipo, porque, obviamente, é uma região de natureza e tal, e poderia acontecer, né? Por mais que a gente busque estratégias de se proteger disso. Aí a gente foi no posto de atendimento e tal, depois de alguns dias, que a gente já estava observando para ver, porque a gente viu que teve uma evolução e tal, e fomos perguntar. Chegando lá, as pessoas que estavam lá na recepção não sabiam nada de Libras. Se a minha esposa tivesse ido sozinha, dificilmente a pessoa conseguiria atender ela. Ou seja, ia ser um desafio adicional ali. A segunda situação é que a médica que foi atender já tinha feito uma disciplina de Libras na faculdade. Mas não sabia nada de Libras. Ou seja, não resolve muita coisa, entende? Ela não saberia ao que se referiria. Ela ia conseguir examinar o pé, ia conseguir olhar, ia falar que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, mas se precisasse de algo específico, não ia saber. Ela não saberia qual era o receio real do que estava acontecendo. Ou seja, qualquer que seja a situação de comunicação, da recepcionista, a enfermeira, a médica, ou ao médico, ou o dentista que seja, é necessário saber a Libras para ter o atendimento para o surdo. Não dá para ficar nos gestos. Não dá só para depender do intérprete. Por melhor que seja a interpretação, se você é o profissional da saúde, você dar o atendimento direto em Libras é um diferencial gigantesco na vida do surdo, na família dele, e o acesso à informação é muito mais rápido. Você imagina lá acompanhar uma gestante que teve alguma complicação ou que está para dar à luz. É questão de segundos a informação. Você tem que saber ler os sintomas ali, físicos que ela está demonstrando. Você tem que saber pegar a nuance entre o que é gesto e o que é sinal. Entende? E isso aí é questão de segundos, sabe? É uma questão de você acompanhar, de você pegar ali. Então, qualquer que seja o nível de situação, é necessário isso. Agora, em situações em que você pega um surdo semiconsciente, você tem que conseguir identificar que ele é surdo. Uma vez que você se torna fluente em Libras, você vai conseguir identificar com muita facilidade, até você andando na rua, se uma pessoa é surda ou é ouvinte, por mais que ela nem tenha sinalizado nada. O olhar dos surdos é um olhar muito vivo, muito atento. Os olhos geralmente vão ficar muito tentando captar as coisas, sabe? Ele não vai responder a estímulos sonoros que você colocar. Então, ele vai usar algum tipo de sinal da Libras para tentar se comunicar na esperança. Até me emociono ao imaginar cenários assim. Na esperança que alguém ali saiba a Libras. Então, você, independente de ser da área da saúde ou não, saber a Libras e saber como lidar em situações de emergência é vital. Pode ser a diferença entre preservar a vida de alguém, salvar a vida de alguém, literalmente, ou perder. Olá, esse é meu sinal na cultura surda, me chamo Estela, e no ano de 2000 eu comecei a estudar na faculdade de psicologia. Porém, não tinha nenhum tipo de acessibilidade ou inclusão nesse curso, nada mesmo. Mais à frente, eu comecei a estudar na faculdade de pedagogia. E foi um pouquinho diferente, já que tinha algumas aulas falando sobre a Libras. E nesse meu primeiro contato com a Libras, eu fiquei impressionada. Nossa, Libras, que interessante, que forma de comunicação bem interessante. Mas eu ficava me perguntando, onde é que eu vou aprender Libras? Eu não sabia onde encontrar cursos. Até que lá pelo ano de 2015, eu comecei a fazer vários e vários cursos de Libras.
e comecei a aprender sinais isolados. Às vezes tinha algum tipo de contexto, mas comecei a aprender e a tentar memorizar esses sinais e fui estudando por vários anos. Então, eu comecei a pesquisar na internet até que eu encontrei o professor Madison Barreto da Universidade da Libras. Eu achei muito legal a metodologia dele e percebi que era uma metodologia diferenciada. Então, decidi fazer a minha matrícula no curso. E eu percebi que a metodologia era diferente logo quando eu entrei no curso. Eu comecei a estudar com professores surdos. Foi muito legal, eu nunca tinha conhecido professores surdos, o Fluente em Libras me deu esse privilégio. E eu comecei a praticar a minha Libras e foi muito bom para mim, foi uma experiência bem diferente. E eu quero agradecer ao professor Madison por ter me apoiado nessa jornada, por ter me auxiliado e por ter me guiado passo a passo. No passado eu participava de um ministério com surdos na minha igreja, mas eu tive que mudar de igreja e no momento atual eu não tenho contato com os surdos. Eu espero ter contato com os surdos novamente, porque isso vai ser muito bom para mim. Eu também quero ajudar os surdos como professora, eu quero ensiná-los, quero trabalhar na área da Libras, esse é meu desejo, eu torço por isso. E eu quero usar a Libras cada vez mais para ter contato com os surdos, ajudar na minha igreja, como intérprete, eu vou conseguir esse objetivo. Quero agradecer a todos pela paciência comigo, vocês da Universidade da Libras foram muito legais comigo, muito obrigado pelo auxílio e por ter respondido as minhas perguntas bem rápido e às vezes eu tive alguns problemas com a internet, é verdade, mas vocês me responderam, me ajudaram e eu venci isso e consegui me tornar fluente em Libras. Beijos a todos da Universidade da Libras.